Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu quero explicar um pouco mais em detalhes qual que é o meu plano para construir esse negócio, né, para chegar no valor de R$ 10.000 por mês, partindo totalmente do zero. Claro que eu tenho as minhas habilidades, coisas que eu fui acumulando ao longo dos anos, mas a ideia e a construção da empresa toda está sendo do zero e muito impulsionada por IA. Então eu vou trazer bastante sobre isso aqui no vídeo, mas também nos vídeos futuros explicando um pouco mais como eu faço isso. Então, sem mais delongas, vamos lá. A gente começa, né? Por que agora? Né? Então, basicamente, a primeira visão aqui é de que construir negócios ficou barato, principalmente quando você pensa em negócios impulsionados por inteligência artificial. Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas o meu negócio ele envolve basicamente a construção de sites, né? Então, tem sites e tem toda a parte da suíte do Google, né? Suíte do Google. O que significa isso? Basicamente tem aqui o Google Meu Negócio, né, blogs, ranqueamento, SEO, GEO, que é a parte do cliente te achar no orgânico ou utilizando pesquisa e inteligência artificial, e a parte de Google Ads também. Então toda essa suíte Google. Claro que você percebe como isso aqui está conectado com isso, né? O site está totalmente conectado com o Google está conectado com o site, toda essa infraestrutura. Então cuidar disso agora, né, fazer esse tipo de serviço agora, ainda continua lucrativo, ainda continua com uma demanda real, e ficou muito mais fácil utilizando inteligência artificial, principalmente é, aplicativos como o Cloud Code, né, que permite com que a gente construa muita coisa, construa sites em código, construa automações e faça muita coisa de forma mais automatizada e mais rápida e com muita qualidade. Então, hoje a gente consegue fazer aqui, né, o que uma equipe antes de 5 fazia em uma pessoa, né, tanto marketing, vendas, a construção, a produção, etc. Mas tem uma coisa que não mudou desde então, que é a parte de distribuição. Essa parte, ela sempre foi e ela sempre vai ser a parte mais importante de qualquer negócio, porque ainda mais agora em que construir fica muito mais fácil e qualquer um pode ter ideias e pode fazer basicamente qualquer coisa que estiver pensando, né, e que seja economicamente viável, a parte difícil realmente é distribuir, é como fazer isso chegar nas pessoas. Então é como que você cria um canal de outbound, como que você cria um canal de inbound, como que você chega efetivamente no seu cliente, né, como que você distribui o seu produto ou o seu serviço. A ideia aqui é que esse plano ele seja desenhado de trás para frente. O que isso significa? Isso significa que a gente pensa no cliente primeiro, pega o cliente primeiro, né, valida isso com o MVP e depois parte para o produto. Então toda essa construção que eu fiz até agora, que eu vou apresentar um pouco mais ao longo desse vídeo, ela está partindo dessa premissa de que eu estou focando primeiro num MVP para poder trazer o cliente e daí quando eu trouxer clientes e entender bem como fica essa formatação, o que eles precisam, se isso está bem alinhado e o que mais eu posso oferecer, aí sim a gente parte para melhorar o produto, né, e melhorar outras partes da empresa também. Por que eu tô falando isso? Porque o meu erro, né, antigo, a coisa que eu fazia muito aqui, era construir demais e vender de menos. Ou seja, eu estava sempre pensando em várias ideias malucas, ideias legais, ideias que até eram interessantes e economicamente viáveis. Eu acho que eu já tive aqui, sei lá, mais de 10, 30 ideias aqui malucas. Algumas foram mais para frente do que outras, mas nenhuma chegou a efetivamente vender, né? Eu cheguei a efetivamente validá-las e fazer, não, isso aqui funciona, tem alguém querendo por isso, e eu vou colocar o meu tempo, o meu suor, meu esforço aqui para fazer esse negócio ir para frente. Então, acho que é a primeira coisa que eu coloco aqui de você ter muito cuidado é de ficar sempre construindo e construindo e construindo, tendo ideias e mexendo no site, mexendo naquilo, mexendo nisso, mas não batendo nas portas, né? Tem até um livro muito bom que eu fui recomendado, eu não li ele ainda, mas eu quero ler, eu já fui ver qual que é a ideia por trás dele, ele chama The Third Door, né? The Third Door. A terceira porta. Então ele fala que existem, né, três caminhos para o sucesso. Os dois primeiros é tipo, você herdar ou você ter sorte e por aí vai. E o terceiro caminho, né, do sucesso, né, o terceiro caminho, aqui, tá em cima da minha imagem, né? O terceiro caminho é bater nas portas. Bater nas portas. O que isso significa? Isso significa que você não está esperando ninguém vir até você. No caso do negócio aqui, significa que eu estou indo até as pessoas, significa que eu estou mandando e-mails, que eu estou ligando, que eu estou indo atrás, que eu estou buscando parceiros, que eu estou buscando canais de distribuição e eu estou batendo efetivamente nas portas para garantir que eu vou vender. Então, a ideia é essa. É assim que você evita o construir demais e vender de menos. É focando efetivamente em ir atrás das pessoas. Agora, sobre o modelo de negócio em si, né? Eu percebi que talvez eu tivesse assim e tava em cima, né? Deixa eu tirar um pouco o zoom, assim. Tem que ficar desse jeito. Aí, beleza. Então, o modelo de negócio em si, né? Como eu escolhi ele, são 5 critérios. O primeiro deles é receita recorrente, então é um negócio de assinatura. O cliente paga um valor mensal relativamente baixo por mês, ele está variando ali
entre 197 e 597 por mês, e tem um plano intermediário aqui, mas esse é a variação total. Ele tem um entregável concreto, então o cliente efetivamente vê o que ele está comprando. Tudo isso começa por um site e vai para os outros serviços do Google, mas tudo isso dá para você ver, efetivamente ver e sentir se está dando certo ou não para você. A demanda já existe, então não precisa educar o mercado. Tem pessoas, né, tem milhares de negócios aí, tanto pequenos negócios quanto médios negócios que precisam ter um site, precisam ter uma abordagem digital boa, precisam construir demanda, precisam estar, por exemplo, na suíte do Google. Então, isso daqui eu não preciso me preocupar, porque a demanda já está aí, a demanda já existe, eu só preciso capturar ela para mim. Ele é operável sozinho com o IA, ou praticamente sozinho com o IA. Claro que se atingir um nível de escala de ter, sei lá, 30, 50 clientes aqui, fica um pouquinho inviável, mas nesse estado vale a pena ter uma ou duas pessoas ajudando na operação. E é uma venda que eu consigo fazer, né? Eu até coloquei aqui, por causa do meu perfil psicológico e tudo mais, é uma venda que é mais fácil. Eu tenho mais facilidade de fazer uma venda de algo que é mais concreto do que algo que é mais subjetivo, né? Então, por exemplo, se você vende demanda, se você vende prospecção, é mais difícil você vender uma coisa que não é tão concreta. Claro que você pode, né, alocar ali o seu padrão de vendas em leads e resultados e tudo mais, isso daí tem que sempre ser feito. Mas o site é muito mais fácil no sentido de abertura ali, né? Isso aqui pode ser considerado até um certo cavalo de Troia, porque a gente está chegando no cliente pelo site, mas a gente oferece outras coisas depois. E para mim é muito mais fácil chegar e falar, ó, fulano, eu fiz isso aqui para você, tá aqui o seu site na internet funcionando, seus clientes podem entrar nele amanhã se você quiser. Então tem essa facilidade, né, na minha visão. E o produto em si, né, que eu já estava falando aqui, são os sites por assinatura, começando, né, por essa versão, mas vai para outras coisas, que é esse daqui, Website as a Service, basicamente. Então ele é como se ele fosse um SaaS, mas você está oferecendo sites, nesse modelo de o site, mais a hospedagem, mais o Google Meu Negócio e possivelmente outras coisas, né, e varia. Então se você quer só o site e a hospedagem, você está pagando 197. Se você quer o site, a hospedagem e o blog, por exemplo, você vai pagar 347. 3, 4, 7. Então, o primeiro é 197. Nossa, tá horrível isso aqui, né? Deixa eu deixar um pouquinho mais bonito. O primeiro é 197, o primeiro plano. O segundo é 347, a ser validado ainda. E o terceiro é 597, que eu já falei em cima. Então, se você quer só o site e a hospedagem, você está pagando esse. Se você quer o site, a hospedagem e mais o Google Meu Negócio e o gerenciamento de um blog, né, um blog no seu site para você atrair pessoas, clientes locais, também tem esse. E nesse último é o Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio não, o Google Ads. Então, de uma forma bem básica e relativamente automatizada, tá? Não é nada muito absurdo. Os gestores de tráfego vão olhar isso aqui e ficar malucos, né? Mas é porque é um negócio bem tranquilo, um valor baixo de investimento e tudo mais. Pelo menos é a ideia de negócio que precisa ser validada, precisa ver se realmente tem demanda para esse tipo de formatação aqui e se faz sentido na alocação de tempo investido, escala, né? Se vale a pena, as margens e etc. Mas o modelo em si é esse. O produto, né, como eu já disse, ele não é o site, o produto é aparecer no Google da cidade, porque eu não estou vendendo para alguém geral, né? Eu vou tentar vender para as pessoas da minha cidade. Então, eu estou morando aqui em São Paulo, capital, mas eu sou de uma cidade aqui do interior bem perto, né? E eu volto para lá toda hora. Então, eu vou focar nessa cidade especificamente, uma cidade rica, que tem bastante negócio. Então, o foco aqui é fazer a pessoa, ajudar a pessoa a aparecer no Google daquela cidade. Então, quando alguém pesquisa por nutricionista em tal lugar, ou dentista em tal lugar, ou clínica de estética em tal lugar. É nessa linha que esse negócio específico atua. E é um negócio de retenção. Então a ideia aqui é que a gente tem que atrair o cliente de uma forma simplificada, de uma forma facilitada, mas a ideia é que a gente tem que reter ele, né? Porque ele está nessa formatação de software as a service, né? Que no caso aqui seria o website as a service. Então você tem que garantir que vai ter uma retenção. Por exemplo, uma coisa que dá para fazer todo mês é enviar um relatório consolidado de tudo que aconteceu com o cliente. Então se ele tem o plano do meio aqui, que ele tem acesso ao blog e ao Google Meu Negócio, ele recebe um relatório no final de todo mês, mostrando para ele como é que foi o Google Meu Negócio dele, como é que foi o blog dele, quantos acessos teve no site, por aí vai. E aqui tá a escadinha, né, a escada de valor, então começa pelo site, vai para o Google Meu Negócio e vai para os anúncios, né, com o blog aqui no meio. O nicho, especificamente aqui, é um negócio local, né? Então, para quem que eu estou servindo especificamente nesse negócio? É um negócio local, que ele é saudável, mas ele é invisível, né? Então, ele geralmente ele vai ter bastante gente vindo atrás dele por indicação, né? Ele tem até um canalzinho ou outro, mas não tem nada muito definido, mas ele é um negócio saudável, é um negócio lucrativo, é um negócio que dá certo, mas ele é efetivamente invisível quando a gente pensa em meios digitais.
né? Então, ele tem uma nota alta no Maps, por exemplo, mas não tem um site, né? Ele tem alguns bons reviews no Maps, ele tem pessoas que vão lá recorrentemente, mas ele não tem esse trabalho digital muito bem feito. Porque a ideia aqui é amplificar quem já funciona, né? Então, se você tem um negócio que já funciona, vai dar certo para você, nesse caso, mas não faz sentido se você quer ressuscitar quem tá mal, quem tá morrendo. Não que não funcionaria, tá? Às vezes a empresa não tá dando muito certo, você pode criar um site, criar um funil digital e tentar isso como estratégia até para conseguir se desenvolver um pouco melhor. Mas a ideia especificamente desse negócio não é essa. Alguns nichos aqui específicos. É um nicho de advocacia, que é um nicho que eu tenho bastante familiaridade, né? Eu tenho vários advogados na minha família, melhor amigo é advogado, então isso é um nicho mais fácil para mim. Salões de estética, né? Salões ou estética e etc. E saúde, né? São 3 nichos muito bons que precisam desse tipo de serviço e na minha tese aqui inicial não vai ser tão difícil assim de abordar e de entrar em contato e de oferecer valor rapidamente, né? E a ideia aqui também é que para o cliente, né? Para o meu cliente, porque a gente tem a agência, né? Que é a Show, que é o nome da agência. A gente tem o meu cliente, né? O meu cliente e a gente tem o cliente do cliente, né? Então é o cliente final. Cliente final. Para valer a pena para ele contratar o meu serviço, ele tem que sentir que ele vai ganhar dinheiro aqui. Então, um advogado, né, se ele faz, por exemplo, um acordo, vamos dizer que ele ganha 3K nesse acordo. Se eu ajudei a trazer esse cliente para ele, ele vê o valor rapidamente, porque ele tá me pagando ali R$ 300 por mês, por exemplo, R$ 350 por mês. R$ 350 por mês vai dar em torno de R$ 4.000 no ano. Então, se um cliente que eu trouxer para ele, ajudar ele a ter esse tipo de resultado, e eu conseguir trazer ao longo do ano vários desses clientes para ele consegue ver valor rapidamente. Então, é uma escada em que eu dou 5 vezes ou 10 vezes o valor que o cliente está pagando para mim. E é por isso que existe nessa tese uma visão de que dá muito certo esse tipo de negócio. Todo negócio deveria ser assim, né? Você traz muito mais valor do que aquilo que você cobra. E você faz isso em escala. Né? Então, ele traz um cliente bom e um cliente só vai pagar todo mês, né? Às vezes bem mais do que isso, do meu serviço que eu estou dando para esse cliente. E eu tenho uma regra aqui, né, para mim, né, que isso funciona especificamente nesse caso, é que eu estou começando onde eu tenho um canal quente. Então, eu tenho boas pessoas em volta de mim, eu tenho advogados que eu posso divulgar, eu tenho pessoas de estética que eu posso divulgar, que vão servir quase como parceiros, né, ou embaixadores da marca. Então, eu vou aproveitar esse canal quente, mas isso não significa que eu não vou desenvolver outros canais de venda, né? E eu vou falar um pouquinho disso aqui mais para frente, mas só para passar rapidamente por isso aqui. A matemática, basicamente, dos 10K, né, que é o número do vídeo. Então, se a gente tem esse ticket médio aí de 300, né, ele começa em 200, arredondando aqui, e ele vai até 600. A gente tem mais ou menos esse ticket médio que está aqui nessa faixa, né, de 300, 300 e pouco, 400. O ticket médio especificamente vai depender de quantas pessoas eu tenho em cada plano, então não dá para falar, mas por isso que eu puxo um pouco mais para baixo aqui, né, para 300, não para 400. Então, se a gente tem esse ticket médio aqui de 300 e a gente tem uma meta ali de mais ou menos de 30, 35 clientes ativos, né? Você consegue já ver como essa matemática faz sentido. No mês 1, mais ou menos 3 clientes. No mês 3, 10 clientes, já dá 3K. No mês 6, 20 clientes, 6K. E no mês 12, 30 ou mais clientes, que já chega ali nos 10K que a gente estava falando, né? E a variável, né, que vai definir o quanto isso vai funcionar e vai ser saudável ao longo prazo vai ser o churn, né? Porque são quantos clientes eu estou perdendo mensalmente. Então, se eu estou perdendo uma porcentagem, né, eu tenho uma porcentagem alta de churn, eu tenho ali 5% ou até, né, muito mais preocupante, 10% de churn, significa que todo mês eu estou perdendo 10% da minha base de clientes. Então, se eu tenho 30 clientes, estou perdendo 3 por mês. Então, isso aqui é preocupante. Isso aqui que a gente tem que manter. Por isso que aqui em cima, né, tem a parte de retenção aqui, ó. A parte de retenção é isso aqui que tem que focar muito, né? Porque se você não focar em retenção, não conseguir manter o cliente ali, não prover serviço, né? E mostrar para ele que traz resultado ao longo do tempo, o seu negócio vai ter um churn muito alto e não vai dar certo, né? E aqui em relação a custo, hoje mais ou menos ele está em torno de R$ 400 por mês com ferramentas, né? Isso aqui vai aumentar um pouco mais ainda se pensar em usar algumas APIs de inteligência artificial e fazer algumas coisas mais elaboradas. Isso aumenta. Mas, em geral, a margem vai ficar ali na faixa dos 80%. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Então, é um negócio de serviço bem lucrativo. Em relação especificamente da aquisição de cliente, né? Então, como que o cliente chega, como que a gente traz cliente para dentro dessa infraestrutura? A primeira coisa aqui é uma demo grátis. Então, como abaixou muito a barreira para você fazer sites, especificamente usando inteligência artificial, a gente não precisa cobrar pela construção do site, né? Então eu vou construir o site antes de cobrar e vou mostrar para o cliente. Olha, aqui está o seu site, aqui tem uma demo, uma demonstração de como o seu site ficaria se você quisesse.
né? Então, ó, eu fiz isso aqui para você, dá uma olhada. Isso serve tanto para o funil, então se eu quero abordar alguém que eu acho que seria um cliente muito bom, eu faço um site antes para esse cliente e mostro. Chego já na abordagem comercial já mostrando, olha aqui, tem esse site. Quer conversar para eu te mostrar um pouco mais, para você entender o que a gente pode fazer juntos? Então, você já chega com o site pronto. Então, você inverte isso, né? Essa visão de que a pessoa primeiro te paga para você entregar alguma coisa para ela. Então, essa é a primeira sacada que eu tive aqui, que eu vou começar a testar a partir da semana que vem. A gente vai ver que resultados vão ter e eu vou trazer tudo aqui nesse canal. A segunda é de embaixadores, então são duas pessoas que eu tenho, né? Um é um advogado e um outro é um cabeleireiro. Os dois têm uma capilaridade boa, né? Tem grupos com vários advogados e com outros cabeleireiros da região. E eu vou começar a fazer essa divulgação nesses grupos, né? Em troca de serviços para eles. E depois dá para expandir isso para outras pessoas, outros cabeleireiros, outros advogados e tudo mais. Ou também outras pessoas de outro nicho, nutricionista, médicos, etc. E até contadores, né? Contadores geralmente vão ter ali 50, 100 empresas dentro da sua infraestrutura e esses contadores podem indicar para os seus clientes esse tipo de serviço, né? E faz muito sentido ter parcerias com contadores também. Uma outra forma que a gente pode fazer é no Google Maps. Então, porque basicamente o Google Maps, quem está no Google Maps, né, os negócios que estão no Google Maps são os negócios que precisam desse tipo de serviço e eles são um banco infinito de leads, né? Se você pensar na quantidade de negócios, pensando nos meus nichos, mas até se você expandir para outros nichos que estão no Brasil todo, né? Eu estou pensando aqui localmente só. Mas se a gente expandir para cidades da região, para outras cidades aqui do estado e para outras cidades do Brasil todo, é basicamente um banco infinito de leads para você trabalhar, né? E como que você faz isso? Basicamente, existe uma forma bem tranquila, né? Que você usa uma ferramenta que chama Appify. Appify é uma ferramenta para desenvolvedores que você consegue raspar o Google Maps. E claro que isso tem um custo, mas basicamente você raspa o Google Maps, usa lá filtros, raspa o Google Maps, pega uma lista lá de 1000 empresas e usa uma IA para qualificar tudo isso, né? Então você pode fazer um script com IA usando Python e puxando alguma API para você fazer uma qualificação desses leads, uma pré-qualificação, né? Antes de você efetivamente entrar em contato e tentar oferecer essas demos ou realmente falar com os clientes antes disso. É uma coisa muito boa. E eu vou entrar em detalhes nessa parte específica em um vídeo futuro, mostrando efetivamente como fazer esse scraping, né? Como construir o script de IA para qualificar esses clientes, porque eu acho que é uma coisa bem interessante e ajuda bastante. Por enquanto, não tem tráfego pago, mas é uma coisa que eu quero fazer em breve, né? Quando o negócio estiver minimamente mais lucrativo, então vai ter o tráfego pago. E não tem nenhuma promessa de primeiro lugar no Google, né? E tudo mais, não. A ideia é um negócio mais tranquilo, né? Não necessariamente dá para atingir o primeiro lugar, ainda mais se eu tiver vários advogados da mesma região. Talvez a gente possa até falar que isso seria um conflito de interesse, é uma coisa válida, mas é uma coisa a se pensar ao longo do tempo. Alguns pontos, né, do que pode dar errado nessa jornada toda. O primeiro é o churn, que eu já disse aqui. Então, se não tomar cuidado com retenção, o churn pode acabar com tudo. O segundo é a concorrência. Então, se tá ficando fácil para fazer site com IA, todo mundo pode fazer site com IA. A questão é que nem todo mundo sabe construir uma infraestrutura de negócios e efetivamente vender muito bem. Então, a entrega em si pode virar commodity, mas a infraestrutura da empresa dificilmente. E eu acho que vai demorar um pouco para o mercado pegar realmente isso aqui e acabar acontecendo bem commodity. E até lá você já se consolida, né? No caso, eu já me consolido. A ideia é essa, mas a concorrência pode ser um problema. Um terceiro é eu mesmo, né? O meu histórico de focar em construir demais, vender pouco, né? De procrastinar e tudo mais. Então, nós sempre somos o grande gargalo relacionado aos nossos negócios. E é por isso que esse canal aqui, onde eu tô gravando esse vídeo, esse primeiro vídeo, tô postando ele aqui, ele meio que serve para me vigiar e para eu ver o meu histórico daqui para frente, né? Então a ideia é documentar tudo isso daqui para frente e poder ver o que tá acontecendo e também me vigiar, né? E garantir que as coisas estão fluindo bem. Para alguns próximos vídeos. Primeiro a gente tem a demo, que fecha o cliente, então mostrar mais ou menos como que é a construção dessa demo. Os leads infinitos no Google Maps, mostrar o scraping e tudo mais. Mostrar a minha própria infraestrutura com IA, como que eu uso o Cloud Code para poder gerenciar e fazer tudo isso, tanto do lado de negócios quanto do lado pessoal. E trazer alguns números reais todo mês, né? O que está acontecendo, o que rolou esse mês, o que deu certo, o que deu errado, e fazer atualizações. Mas a ideia é essa, o plano é esse. Espero que você tenha curtido aí. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser abrir alguma conversa, eu estou aqui à disposição nos comentários. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.